Imagine que você acorda um dia e decide construir o paraíso na Terra, não uma réplica, não uma imitação, o próprio paraíso, e imagine que você consegue. Em pleno século XII, quando a Europa mal sabia que a África existia além do Egito, um homem na Etiópia fez algo que até hoje os engenheiros modernos chamam de impossível. Ele pegou montanhas inteiras e as transformou em catedrais, de cima para baixo, escavando direto na rocha vulcânica sólida, criando algo que não deveria existir. E hoje, quase 800 anos depois, pessoas atravessam continentes inteiros só para tocar essas pedras sagradas e chorar de emoção. Quem era esse homem? Como ele fez isso? E por que essa história permaneceu escondida do mundo por tanto tempo? Se você nunca ouviu falar do rei Lalibela, prepare-se para conhecer uma das histórias mais extraordinárias da humanidade. E se você quer mais histórias incríveis como esta, toque no sininho para não perder nenhuma aventura que preparamos para você. Esta é a história do homem que literalmente moveu montanhas pela fé. Para entender a magnitude do que Lalibela criou, precisamos primeiro mergulhar no mundo em que ele viveu. Século XII. Uma época de transformações brutais e conflitos sangrentos que moldaram o destino de 3 continentes. Enquanto os cruzados europeus marchavam através do Oriente Médio, deixando rastros de destruição em sua busca pela Terra Santa, e enquanto Saladino reconquistava Jerusalém dos cristãos, provocando ondas de choque em toda a cristandade, um reino silencioso e poderoso florescia nas terras altas da África Oriental. A Etiópia não era apenas mais um reino africano perdido nas brumas da história. Era uma potência cristã que já existia há mais de 800 anos. A Etiópia foi uma das primeiras nações do mundo a adotar o cristianismo, ainda na primeira metade do século IV, com raízes históricas que datam do tempo dos apóstolos. Este era um império que controlava rotas comerciais vitais entre o Mar Vermelho e o interior africano. Ouro, marfim, especiarias e outros produtos valiosos fluíam através de suas terras, trazendo riqueza considerável para seus cofres. Suas cidades eram centros de aprendizado, onde monges copiavam manuscritos antigos e preservavam conhecimentos que o mundo exterior havia perdido. Mas em 1181, em meio a essa grandeza imperial, nasce um menino destinado a superar todos os seus predecessores. Um príncipe da dinastia Zagwe, que receberia o nome de Gebre Meskel, mas que ficaria conhecido para a história como Lalibela. A dinastia Zagwe era uma monarquia medieval que governou as partes norte da Etiópia e Eritreia desde aproximadamente 1137. Eles eram conhecidos por combinar uma vida militar nômade com um desejo apaixonado de construir monumentos à sua religião cristã. As lendas que cercam o nascimento de Lalibela são tão extraordinárias quanto sua vida adulta se tornaria. Conta-se que quando o futuro rei ainda era um bebê indefeso, sua mãe o encontrou dormindo em seu berço, completamente coberto por um enxame denso de abelhas. Qualquer mãe normal teria entrado em pânico. Mas estas não eram abelhas comuns, e este não seria um bebê comum. As abelhas formavam uma espécie de manto protetor sobre a criança. Elas zumbiam suavemente, como se cantassem uma canção de ninar celestial. Não havia uma única picada em seu corpinho. Elas estavam ali para protegê-lo, para marcá-lo como especial. Na tradição etíope, as abelhas são consideradas mensageiras divinas. Sua presença significa aprovação celestial, bênção dos anjos. E quando um enxame inteiro escolhe proteger uma criança, isso só pode significar uma coisa: este menino está destinado ao trono. Por causa desse evento extraordinário, o menino recebeu o nome de Lalibela, que significa literalmente "as abelhas o obedecem", ou "as abelhas o reconhecem como rei", um nome profético que carregaria o peso do destino.
Mas crescer como um príncipe marcado pelos céus não é uma bênção simples. É também um fardo pesado e perigoso. Lalibela tinha um irmão mais velho que já ocupava o trono imperial. E conforme Lalibela crescia e sua fama como o príncipe das abelhas se espalhava pelo reino, começaram a surgir tensões políticas que colocariam sua vida em risco. Os cronistas da época relatam que Lalibela, ainda jovem, começou a ter visões místicas e a passar por períodos de retiro espiritual. Essas experiências religiosas intensas só aumentaram sua reputação como alguém tocado pelo divino. Mas na política medieval, quando o poder está em jogo, até os dons espirituais podem ser vistos como ameaças. A crescente popularidade de Lalibela começou a preocupar as estruturas de poder estabelecidas. Foi então que Lalibela tomou uma decisão que mudaria completamente o curso de sua vida. Em 1180, ele decidiu fazer uma peregrinação a Jerusalém. Alguns historiadores acreditam que esta viagem foi voluntária, uma busca espiritual genuína. Outros sugerem que foi uma forma diplomática de exílio, uma maneira de se afastar das tensões políticas em casa. Seja qual for o motivo, esta peregrinação à Terra Santa seria transformadora para o jovem príncipe. Jerusalém, no século XII, era uma cidade marcada pelos conflitos das cruzadas. Lalibela chegou lá em uma época de grande turbulência, quando cristãos, muçulmanos e judeus disputavam o controle da cidade mais sagrada para as três grandes religiões monoteístas. O que Lalibela viu em Jerusalém o impactou profundamente. Ele testemunhou a dificuldade e os perigos que os peregrinos cristãos africanos enfrentavam para chegar à Terra Santa. Muitos morriam no caminho, outros eram atacados por bandidos, outros ainda chegavam apenas para encontrar uma cidade devastada pela guerra. Foi durante essa estadia em Jerusalém que algo extraordinário aconteceu na vida espiritual de Lalibela. Algo que mudaria não apenas seu destino pessoal, mas o destino de toda uma civilização. Segundo as tradições etíopes, Lalibela teve uma visão divina enquanto estava na Terra Santa, mas não uma visão comum, daquelas que visitam os místicos em seus sonhos inquietos. As crônicas sagradas da Etiópia relatam que Lalibela foi espiritualmente transportado e pôde contemplar a Jerusalém celestial, a cidade santa perfeita descrita nas escrituras sagradas. Ele viu com seus próprios olhos como Deus havia projetado a verdadeira cidade santa. Nessa visão, os anjos lhe mostraram não apenas como seria possível construir uma cidade santa, mas por que era necessário fazê-lo. Eles revelaram que o tempo das peregrinações perigosas poderia chegar ao fim, que os cristãos da África não precisariam mais arriscar suas vidas atravessando desertos mortais e campos de batalha sangrentos para tocar o sagrado. E quando Lalibela retornou da Terra Santa, trouxe consigo uma determinação inabalável. Ele construiria uma nova Jerusalém em solo etíope. Lalibela assumiu o trono da dinastia Zagwe por volta de 1181 e governou até 1221, um reinado de 40 anos que seria marcado por uma das empreitadas arquitetônicas mais ambiciosas da história humana. A primeira coisa que Lalibela anunciou como rei deixou toda a corte perplexa. Vou construir uma nova Jerusalém aqui mesmo, na Etiópia, uma cidade santa onde meu povo não precisa atravessar desertos mortais e guerras sangrentas para tocar o sagrado. Seus conselheiros se entreolharam com preocupação. Construir uma cidade? Isso qualquer rei poderoso poderia fazer. Mas Lalibela estava falando de algo muito mais ambicioso, algo que beirava a loucura. Ele queria recriar a Jerusalém celeste que havia contemplado em sua visão divina. E isso significava esculpir igrejas inteiras diretamente na rocha vulcânica sólida das montanhas, de cima para baixo, sem usar uma única pedra cortada ou trazida de outro lugar. Majestade, disse seu conselheiro principal, um homem sábio que havia servido aos reis Zagwe por décadas.
Com todo respeito, isso é impossível. Nossas ferramentas não conseguem perfurar rocha sólida com a precisão necessária para construções tão complexas. Lalibela sorriu com a paciência de quem carrega certezas divinas. Meu caro conselheiro, você está pensando apenas com lógica humana. Mas esta obra será uma colaboração entre o céu e a terra. Para vocês entenderem a monumentalidade desta empreitada, imaginem o seguinte: peguem um edifício de múltiplos andares e, em vez de construí-lo subindo, escavem-no inteiramente para dentro de uma montanha de rocha vulcânica, andar por andar, sala por sala, corredor por corredor. Agora multipliquem isso por 11 edifícios diferentes, cada um com arquitetura única e simbologia específica. Todos precisariam ser conectados por túneis subterrâneos complexos, com sistemas de drenagem que funcionassem perfeitamente e com uma acústica tão precisa que transformasse cada espaço em uma experiência espiritual única. E lembrem-se, estamos falando do século XII. Não havia máquinas escavadeiras, explosivos ou qualquer tecnologia moderna. Apenas martelos, cinzéis, cordas e a determinação sobre-humana de um rei visionário. Os desafios técnicos eram monumentais. Como garantir que as estruturas não desabassem durante a escavação? Como criar sistemas de ventilação adequados para trabalhadores operando até 40 metros abaixo da superfície? Como calcular ângulos perfeitos e simetrias complexas trabalhando apenas para baixo, sem poder ver o resultado final até que estivesse completamente terminado? Mas Lalibela tinha algo que seus críticos não possuíam. Ele havia contemplado o projeto final em sua visão divina. Ele sabia exatamente como cada igreja deveria ficar, porque havia caminhado por elas no reino celestial. A construção das igrejas de Lalibela levou décadas para ser concluída. Lalibela convocou os melhores artesãos de todo o seu reino e mesmo de regiões vizinhas, pedreiros que haviam aprendido suas técnicas com mestres coptos do Egito, arquitetos que conheciam os segredos da construção bizantina, escultores que podiam transformar rocha bruta em obras de arte de beleza impressionante. O trabalho era extremamente desafiador. As igrejas foram escavadas diretamente da rocha vulcânica sólida, descendo de cima para baixo. Algumas foram escavadas até 40 metros abaixo da superfície da montanha. Cada estrutura monolítica era esculpida como se fosse uma gigantesca obra de arte tridimensional. As técnicas usadas eram tão avançadas que alguns detalhes só foram completamente compreendidos com tecnologia moderna. Os sistemas de drenagem eram tão sofisticados que ainda hoje, quase 800 anos depois, funcionam perfeitamente durante as estações chuvosas da Etiópia. Por mais de 2 décadas, dia após dia, centenas de trabalhadores dedicaram suas vidas inteiras a este projeto extraordinário. Milhares de toneladas de rocha vulcânica foram removidas, esculpida por esculpida, grão por grão. Cada detalhe era planejado com precisão matemática. Cada ângulo tinha significado simbólico profundo. Cada proporção refletia geometrias sagradas que conectavam a terra ao céu, seguindo os padrões da arquitetura cristã medieval mais sofisticada. E não eram apenas cavidades funcionais escavadas na montanha. Eram verdadeiras obras de arte arquitetônicas de uma beleza de tirar o fôlego. Colunas decoradas com motivos que combinavam tradições etíopes, bizantinas e coptas. Arcos de perfeita simetria que desafiavam as leis da engenharia medieval. Janelas estrategicamente posicionadas para capturar a luz solar em momentos específicos do dia, criando efeitos luminosos que transformavam o interior das igrejas em experiências místicas inesquecíveis. A acústica de cada igreja foi projetada com precisão científica impressionante. Um sussurro próximo ao altar pode ser ouvido claramente em qualquer ponto da construção. Cânticos religiosos reverberam de forma que criam harmonias naturais,
como se as próprias pedras estivessem cantando junto com os fiéis. Uma a uma, as 11 igrejas foram nascendo das montanhas etíopes, cada uma única em design, propósito e simbolismo, cada uma tecnicamente impossível de acordo com os padrões da engenharia medieval. Bet Mariam, a Casa de Maria, foi uma das primeiras a ser concluída. Uma estrutura cruciforme escavada metros abaixo da superfície, com 3 naves e detalhes arquitetônicos que rivalizam com as mais belas catedrais europeias da época. Bet Meskel, a Casa da Cruz, impressiona com seu design único e simbolismo cristão profundo. Bet Gólgota, dedicada ao local da crucificação de Cristo, foi concebida como um espaço de contemplação e oração intensa. Bet Danagel, a Casa das Virgens, tornou-se um santuário específico para orações e cerimônias relacionadas às santas mulheres da tradição cristã. Cada igreja tinha sua função específica no complexo religioso maior que Lalibela estava criando. Algumas eram dedicadas ao culto diário, outras a cerimônias especiais. Algumas seriam usadas para batismos, outras para casamentos. Uma série reservada para a coroação de reis futuros. Todas foram conectadas por um sistema complexo de túneis subterrâneos e passagens que criavam uma verdadeira cidade labiríntica escavada no subsolo. O conjunto forma não apenas um complexo religioso, mas uma verdadeira reprodução simbólica da Jerusalém celestial. Mas a obra-prima final, a joia da coroa desta nova Jerusalém, seria reservada para o último projeto. E quando Lalibela anunciou qual seria sua igreja final, até seus trabalhadores mais experientes ficaram impressionados com a audácia da proposta. A igreja de São Jorge seria esculpida em formato de uma cruz perfeita, vista de cima. Mas não uma cruz simples. Uma cruz grega de simetria absoluta, cada braço medindo exatamente as mesmas dimensões, escavada 15 metros para dentro da rocha vulcânica sólida, em uma única peça monolítica. Imaginem a complexidade técnica dessa empreitada. Eles tinham que escavar um bloco gigantesco de rocha, mantendo a forma externa de uma cruz perfeita, enquanto simultaneamente criavam o interior para funcionar como um espaço religioso complexo. Um erro de cálculo de poucos centímetros e toda a estrutura poderia desabar, destruindo anos de trabalho meticuloso. Mais de 1000 toneladas de rocha vulcânica tiveram que ser removidas, sem máquinas modernas, sem explosivos, apenas martelos, cinzéis, cordas e sistemas de roldanas similares aos usados nas construções antigas. O trabalho era tão complexo que exigia coordenação sem precedentes. Equipes de trabalhadores tinham que escavar simultaneamente de múltiplos pontos, seguindo medições precisas que tinham que ser perfeitas ou toda a estrutura seria comprometida. Mestres artesãos trabalhavam em turnos ao redor do relógio. Matemáticos calculavam ângulos com instrumentos primitivos que de alguma forma conseguiam uma precisão que rivaliza com a modelagem computacional moderna. Arquitetos tinham que visualizar em 3 dimensões o que estavam criando, trabalhando na maior parte do tempo às cegas, já que só podiam ver pequenas seções do design geral. Por volta de 1221, exatamente no ano da morte de Lalibela, a última igreja foi finalmente concluída. A Nova Jerusalém estava pronta. A igreja de São Jorge emergiu da rocha como uma visão divina materializada. Sua cruz perfeita pode ser vista do alto das montanhas circundantes, um símbolo sagrado esculpido na própria terra. Seus múltiplos níveis internos são conectados por escadas escavadas na mesma rocha, criando um labirinto vertical de espaços de adoração. Quando peregrinos entram nesta igreja pela primeira vez, muitos caem de joelhos em lágrimas. É arquitetonicamente impossível, mas ali está, sólida, perfeita, eterna. A simetria é tão precisa que medições modernas a laser encontraram desvios de menos de alguns centímetros em toda a estrutura.
Este nível de precisão seria desafiador mesmo com a tecnologia de hoje, mas no período medieval era simplesmente miraculoso. Os espaços internos foram projetados para acomodar milhares de fiéis durante os principais festivais religiosos. A acústica foi calculada de forma que cânticos religiosos criam harmonias naturais, amplificadas pelas paredes de rocha, de maneiras que fazem as vozes humanas soarem como coros angelicais. E desde o primeiro dia, após a conclusão, pessoas de todo o continente africano começaram a chegar. Peregrinos cristãos que anteriormente arriscavam suas vidas em jornadas perigosas para alcançar Jerusalém, agora tinham sua própria cidade santa bem no coração da Etiópia. A palavra se espalhou pelo mundo antigo através de caravanas de mercadores e redes religiosas. A Nova Jerusalém não era apenas propaganda ou vaidade real. Era um centro religioso genuíno que rivalizava com qualquer coisa no cristianismo mundial. Cristãos coptos do Egito fizeram a jornada. Mercadores bizantinos espalharam histórias das igrejas de rocha por todo o Mediterrâneo. Até cruzados europeus, retornando da Terra Santa, trouxeram relatos de uma cidade impossível esculpida nas montanhas por um rei africano. Mas o próprio Lalibela nunca viveu para ver o impacto completo de sua visão. Ele morreu em 1221, o mesmo ano em que sua obra-prima foi concluída, como se sua força vital tivesse sido completamente dedicada a esta conquista arquitetônica extraordinária. Alguns dizem que ele morreu de exaustão após décadas supervisionando este projeto impossível. Outros acreditam que ele simplesmente partiu para o reino celestial, sua missão terrena completada. O que sabemos com certeza é que seu funeral foi diferente de qualquer coisa que o Império Etíope havia presenciado. Dezenas de milhares de pessoas vieram prestar suas homenagens ao rei que havia literalmente movido montanhas. Mas a parte mais extraordinária de sua cerimônia fúnebre aconteceu quando seu corpo estava sendo baixado ao túmulo. De acordo com múltiplos cronistas presentes naquele dia, um enxame massivo de abelhas apareceu do nada, circulando o local do enterro 3 vezes antes de desaparecer no céu. Os mesmos mensageiros divinos que haviam marcado seu nascimento vieram testemunhar sua partida. Hoje, quase 800 anos depois, o legado do rei Lalibela continua a impressionar e inspirar pessoas ao redor do mundo. Engenheiros modernos ainda estudam essas igrejas, tentando entender como artesãos medievais conseguiram tal precisão arquitetônica. Pesquisadores de universidades renomadas usaram radar de penetração no solo e modelagem 3D para analisar as técnicas de construção e, consistentemente, concluem que muitos aspectos do design deveriam ter sido impossíveis com a tecnologia do século XII. Os princípios de engenharia estrutural usados nessas igrejas estavam séculos à frente de seu tempo. Os sistemas de drenagem são tão sofisticados que ainda funcionam perfeitamente hoje, lidando com as estações chuvosas da Etiópia sem qualquer manutenção por quase 1 milênio. Análises computacionais revelaram que as propriedades acústicas de cada igreja foram deliberadamente projetadas para criar efeitos sonoros específicos. Diferentes áreas da mesma igreja amplificam diferentes faixas vocais, permitindo que cânticos religiosos criem harmonias naturais que seriam difíceis de conseguir mesmo com engenharia de som moderna. Pesquisas com radar de penetração no solo continuam revelando câmaras ocultas e túneis que ainda não foram completamente explorados. O complexo pode ser ainda maior e mais sofisticado do que entendemos atualmente. Equipes arqueológicas encontraram evidências de que as técnicas de construção usadas em Lalibela influenciaram a arquitetura de igrejas em toda a África Oriental por séculos. O conhecimento e as habilidades desenvolvidas durante este projeto foram preservados e transmitidos através de gerações de artesãos etíopes. Mas talvez o mais notável
seja que essas igrejas permanecem como locais religiosos vivos e ativos. Elas não foram transformadas em museus ou atrações turísticas. Elas ainda são usadas para seu propósito original, a adoração. Todos os anos, mais de 100.000 peregrinos visitam Lalibela. Durante os principais festivais religiosos como o Natal Etíope e a Páscoa, as igrejas transbordam com fiéis que vêm orar nos espaços que Lalibela acreditava serem abençoados por anjos. A Igreja Ortodoxa Etíope manteve as práticas religiosas originais associadas a essas igrejas por quase 8 séculos. As mesmas orações são entoadas, os mesmos rituais realizados, os mesmos festivais celebrados. Visitantes internacionais consistentemente relatam que visitar Lalibela é uma experiência espiritual profundamente comovente, independentemente de suas crenças religiosas pessoais. Há algo sobre estar nestes espaços esculpidos à mão que toca as pessoas em um nível emocional profundo. A Unesco reconheceu Lalibela como Patrimônio Mundial da Humanidade, reconhecendo essas igrejas como uma das maravilhas da conquista arquitetônica humana. Mas para a população local, elas não são apenas monumentos históricos. Elas são prova viva de que a fé pode literalmente mover montanhas. A história de Lalibela nos lembra de algo que o mundo amplamente esqueceu. A África sempre foi lar de civilizações extraordinárias e conquistas humanas notáveis. Enquanto Londres ainda era uma vila lodacenta e Paris lutava com saneamento básico, Lalibela estava criando complexos arquitetônicos que rivalizam com qualquer catedral na Europa, qualquer mesquita no Oriente Médio, qualquer templo na Ásia. Essas igrejas representam a engenharia africana em seu melhor, a arte africana em seu mais sofisticado, a espiritualidade africana em seu mais profundo. Mas por que essas histórias não são contadas mais amplamente? Por que Lalibela não é tão famoso quanto outras figuras históricas que conseguiram resultados muito menos espetaculares? A resposta está em séculos de narrativas históricas que sistematicamente minimizaram conquistas e contribuições africanas para a civilização mundial. Historiadores da era colonial acharam conveniente ignorar ou diminuir evidências de sociedades africanas sofisticadas. Ainda hoje, quando as pessoas pensam em grande arquitetura medieval, elas pensam em catedrais europeias ou mesquitas islâmicas. As igrejas de rocha de Lalibela, apesar de serem mais tecnicamente desafiadoras e possivelmente mais belas que muitas de suas estruturas contemporâneas, permanecem relativamente desconhecidas fora de círculos históricos especializados. Isso representa uma perda massiva para a compreensão humana de nossas próprias capacidades e herança. A história de Lalibela não é apenas história etíope ou história africana. É história humana em sua forma mais inspiradora. As técnicas desenvolvidas pelos artesãos de Lalibela empurraram os limites do que era considerado possível com tecnologia medieval. A visão artística que ele implementou criou beleza que tem movido pessoas às lágrimas por quase 8 séculos. Mais importante, sua conquista demonstra que, com fé, determinação e visão suficientes, os seres humanos podem realizar coisas que parecem completamente impossíveis. Em nosso mundo moderno de vidro e aço, de design assistido por computador e construção robótica, há algo profundamente comovente sobre essas igrejas esculpidas à mão na rocha viva. Elas nos lembram que as conquistas humanas mais impressionantes frequentemente vêm não da tecnologia, mas do casamento da visão com a determinação. Hoje, enquanto enfrentamos nossos próprios desafios aparentemente impossíveis, mudanças climáticas, desigualdade social, disrupção tecnológica, a história de Lalibela oferece esperança e inspiração. Ele nos mostra que indivíduos com grande visão podem mudar o mundo, que fé e persistência podem superar qualquer obstáculo, que criar algo belo e eterno é uma das mais altas vocações humanas.
Lalibela não foi apenas um rei. Ele foi um visionário que provou que não há limites para aqueles que têm fé suficiente em seus sonhos. Ele nos ensina que, às vezes, para alcançar o impossível, nós literalmente temos que mover montanhas, e que quando fazemos isso com propósito, com dedicação, com amor, criamos algo que transcende nossas vidas mortais. A história de Lalibela me faz pensar: que montanhas nós estamos dispostos a mover pelos nossos sonhos? Que legado queremos deixar para o mundo? Estamos contentes em aceitar as limitações que outros colocam em nós? Ou somos corajosos o suficiente para imaginar algo que nunca existiu antes e então torná-lo real? As igrejas de Lalibela permanecem como prova eterna de que o impossível é frequentemente apenas uma questão de perspectiva, determinação e fé. Se essa história tocou vocês tanto quanto tocou a mim, compartilhem com alguém que precisa conhecer essa maravilha. E se querem mais histórias extraordinárias da África, histórias que desafiam tudo o que vocês pensavam saber sobre história e potencial humano, vocês sabem o que fazer. Aquele botão vermelho está esperando vocês. Porque no fim das contas, as melhores histórias são aquelas que nos fazem acreditar que o impossível é apenas uma questão de perspectiva,